Hoje é o dia de praticar o desapego aqui no canal A Fantasia do Futebol. Tenho aqui uma lista com 7 jogadores que já estão fazendo hora extra no seu time que não vão fazer nenhuma falta se forem cortados ainda hoje. Vamos então ao episódio mais sanguinário da série Como Melhorar Seu Time. Eu sou Arthur Murta e você é muito bem-vindo no canal A Fantasia do Futebol. Estamos na reta final do campeonato. Talvez você já esteja até garantido nos playoffs. Talvez você ainda esteja brigando por sobrevivência. De qualquer forma, esses caras que estão aí dificilmente vão ter algum valor na sua liga. Sempre bom lembrar que depende do formato da liga, depende da configuração e tudo mais. Mas na maioria das ligas, esses caras já podem ser cortados hoje. Alguns desses jogadores você pode estar segurando porque já tiveram sucesso no passado, ou até mesmo no início do ano. Outros você está segurando só por causa do nome, ou porque você escolheu ele num lugar alto no draft. Mas de qualquer forma, chega uma hora que a gente precisa desapegar. Precisa perceber que esses caras estão sendo peso morto e que você pode usar melhor sua vaga no banco aí. Tem hora que a gente precisa dizer basta, não dá mais, já era, acabou, cansei. E o primeiro nome da lista aqui é Mike Gillislee, um dos muitos running backs do New England Patriots, né? Então, Mike Gillislee é um que já era. Isso que vocês estão vendo aqui na tela era meu WhatsApp, mais ou menos por volta do intervalo da semana 1 da NFL. Olha só como que as coisas mudam, não é mesmo? Corta pra semana 10, Mike Gillislee nem no banco ficou, nem foi relacionado pro jogo. Ou seja, já deu, né? Formos olhar de perto a contagem dos snaps ali, a quantidade das jogadas que cada running back do Patriots participa, a gente pode ver que Mike Gillislee e James White estão indo na descendente, enquanto Dion Lewis e Rex Burkhead estão crescendo, estão ganhando espaço agora nessa reta final. Por se tratar do Patriots, isso pode variar muito de uma semana para outra. Pode ser que na semana que vem já não seja mais o Rex Burkhead, o foco seja no Dion Lewis ou seja no James White, ou vai ver que até volta para o Mike Gillislee, mas não aposte nisso. Ele não ficou nem no banco no último jogo, ele está sem prestígio e você não precisa manter ele no seu banco se ele não está ficando no banco nem do time dele da NFL. O Burkhead é curioso falar aqui, porque ele ameaça o monopólio de um running back recebedor do James White, né? Que o James White sempre teve seu papel bem definido ali. Os outros running backs revezavam, mas o James White ficava ali, recebendo passe. Agora, o Rex Burkhead ameaça esse papel do James White e ele ainda oferece mais uma versatilidade, né? Porque ele corre melhor que o James White e ele ainda ajuda bastante no Special Teams, ou seja, ele é mais completo que o Mike Gillislee e está oferecendo mais pro time do que o James White. Se você tiver uma liga grande, uma liga com ponto por recepção, ou que você esteja precisando muito de um running back, que qualquer coisa possa te ajudar numa semana aí, vai ver que você tem muita base essa semana, beleza, aposta no James White um pouco mais, mas é uma aposta cada vez mais arriscada com a quantidade de snaps que ele está jogando. Agora o Mike Gillislee já era, não tem formato que justifique manter ele nesse momento. E o segundo nome da lista é Aaron Jones, running back do Green Bay Packers. Aaron Jones demorou muito para encontrar o campo. Ele dependeu de lesões do Ty Montgomery e do Jamal Williams para conseguir seu espaço. Mas quando ele entrou em campo, ele entrou arrebentando, né? Os torcedores do Packers de uma hora para outra não tinham dúvida de quem era o melhor running back do elenco. Só que agora o próprio Jones se machucou e antes dele se machucar, o Ty Montgomery já vinha se recuperando e vinha dividindo corridas com ele. O Jones pode voltar daqui a umas 3, 4 semanas, ele ainda pode ter condições de estar presente na reta final do seu fantasy. Mas é uma aposta que eu não estou disposto a correr, por quê? Primeiro porque mesmo antes dele se machucar, ele não era mais o único running back do time, ele estava dividindo corridas com o Ty Montgomery, né? Então quando ele voltar, é muito provável que ele não seja o único running back do time, a não ser que o Ty Montgomery, Jamal Williams sejam machucados até lá. Mas a probabilidade disso acontecer não é grande. Então assim, a gente vai segurar um cara para poder usar nos playoffs, só que ele vai estar recuperando de lesão, vai estar voltando de lesão e a gente não vai ter nem certeza do papel dele no time, né? Então é muito arriscado. Eu não acho que vale a pena manter ele no seu banco. Você consegue mais valor apostando em um outro jogador. E o terceiro nome da lista é outro que penou com lesão agora, o Will Fuller, wide receiver do Houston Texans. Primeiro ele penou com a lesão do Deshaun Watson, né? Quando o Deshaun Watson se machucou, meio que acabou pro Fuller. Nos 2 jogos sem Watson, ele recebeu 4 passes para 47 jardas, ou seja, é inviável por fantasy. E agora o próprio Fuller se machucou, né? Ele parece que ele trincou, rachou aqui alguns ossos aqui da costela. Então, assim, provavelmente ele vai perder alguns jogos e mesmo que não perca, ele vai estar com os movimentos limitados. Ou seja, não estava dando pra gente esperar muito dele. 100%, imagina agora, né? Então o Will Fuller, infelizmente, foi bom enquanto durou. Nos vemos ano que vem.
quarto nome aqui é um que provavelmente você já cortou, mas se não cortou, corte agora, porque esse cara não vai te dar mais nada esse ano. É Terrell Pryor, o wide receiver do Washington Redskins. O ex-quarterback, né, que ano passado virou wide receiver, ele fez uma temporada de 1.000 jardas no Cleveland Browns, uma temporada espetacular que encheu de esperança o torcedor do Redskins quando assinou ele no início desse ano, mas a verdade é que não rendeu, não funcionou. Pryor não tá jogando nada, o Redskins tem outros wide receivers que estão começando a aparecer mais nessa reta final do ano, então a tendência é o Pryor ter menos espaço ainda, né? Quando não tinha concorrência, quando os concorrentes estavam mal, ele já não estava conseguindo render, imagina agora. Ele não recebe mais de 3 passes desde a semana 1, que foi uma semana que ele recebeu 6 passes. E o máximo de jardas que ele conseguiu esse ano foram 70 jardas em um jogo, ou seja, não dá mais pro Pryor. Tchau. Mais um jogador do Packers na lista, mais um que caiu muito de rendimento por causa da ausência do seu quarterback, e nesse caso é o Jordy Nelson. Até dói aqui falar o nome dele aqui, mas a verdade é que ele tá muito mal sem o Aaron Rodgers. Ele e o Hundley não tem uma conexão boa ali rolando, o Hundley tá confiando mais até no Davante Adams, então se for para manter algum wide receiver do Packers hoje é o Davante Adams. Mas isso não quer dizer que eu cortaria o Jordy Nelson em qualquer uma das minhas ligas. Inclusive, as 2 ligas que eu tenho ele são 2 que eu não posso cortar ele. Uma delas é uma liga keeper, ou seja, eu tenho planos pro Jordan Nelson no ano que vem. Quando o Rodgers voltar, eu tenho certeza que ele vai retomar aquela forma. O problema dele é mais a conexão momentânea com o Hundley. E a outra liga é uma liga muito grande, com muitas vagas no banco, que, enfim, não tem nada no waiver, então, assim, é melhor manter o Jordan Nelson ali. Vai que algum jogo eu tô precisando, eu boto ele ali e me rende um touchdown. Mas olha, te falar que nem é provável que esse touchdown venha, porque nos 3 jogos sem o Aaron Rodgers, o Jordan Nelson recebeu apenas 8 passes, nenhum deles foi dentro da red zone. E nesses 8 passes ele conseguiu 68 jardas, né? Ou seja, o que ele faria em um jogo antigamente com o Rodgers, ele fez em 3 jogos. E ele não teve muitas oportunidades na red zone, não foi nem só por culpa dele, né? Mas é porque o Packers não tá conseguindo chegar ali nas 20 jardas finais do campo. E quando chega, o Hundley tem dado preferência a procurar o Davante Adams. Agora vamos falar um pouquinho de quarterbacks aqui. Tem 2 que eu separei que já dá para desapegar. O primeiro deles é Jameis Winston. Winston tá presente em quase metade das ligas do Yahoo, o que é um absurdo, até porque ele tá machucado, né? Não jogou o último jogo, não vai jogar o próximo. Não sabemos ainda se ele volta daqui a 2 semanas. Estavam falando em talvez segurar ele para ele nem voltar esse ano para poder recuperar o ombro, né? E não aconteceu uma situação parecida com a do Andrew Luck no Colts. Convenhamos que a temporada do Bucs já tá perdida, né? Então não tem por que apressar a volta do seu quarterback. E pior que a média de pontos por jogo que ele tá fazendo é a atuação dele. Ele tá jogando mal em campo, né? Dificilmente ele tá rendendo um bom jogo. Esse é um histórico que vem com o Winston de outros anos, né? Ele sempre foi esse cara inconsistente, né? Um cara que não conseguia garantir uma produção semanal, uma produção piso semanal boa, né? Ele sempre oscilava entre um teto alto e um piso muito baixo. Se você tiver um outro quarterback confiável, você pode simplesmente cortar o Jameis Winston e vai com o seu outro quarterback. Você não precisa de ter um quarterback reserva que nem tá jogando porque tá machucado, que não tá jogando bem quando joga, e aí, você vai usar? Você vai botar ele no lugar do seu outro quarterback confiável? E se você não tiver um quarterback confiável, estiver rodando Jameis Winston com alguém, acha outro cara para rodar. Jameis Winston não é esse cara mais, você pode partir pro stream, corta os seus 2 quarterbacks se você quiser e vai escolhendo um a cada semana. E o último nome da lista aqui, o outro quarterback que eu tenho para vocês é o rifle ruivo. O Andy Dalton, quarterback do Cincinnati Bengals. Dalton está presente em mais da metade das ligas do Yahoo, mesmo sem ter um desempenho bom recentemente. Os melhores jogos do Dalton são medianos, né? Ele teve um jogo realmente muito bom esse ano, o resto foi tudo de mediano para baixo. Então, assim, não é o tipo de cara que você precisa, que vai fazer a diferença no seu elenco, ainda mais se você tiver um outro quarterback confiável. O mesmo exemplo que eu te dei com o Jameis Winston aqui. Se você tiver uma liga com 20 jogadores, aí você pode esquecer isso. O Andy Dalton e o Jameis Winston pode até ter valor até o fim do ano, porque são ligas que realmente é mais difícil achar quarterback disponível e talvez os outros quarterbacks disponíveis sejam ainda piores que esses. Sejam, sei lá, um CJ Beathard da vida, que daqui a pouco deve até perder a vaga. Enfim. Mas é bom lembrar que o Dalton tem uma agenda bem complicada, principalmente nos 2 últimos jogos, nos playoffs. Ele pega o Vikings e pega o Lions, 2 defesas que não são muito fáceis para quarterbacks lidarem. Então, assim, não é o cara que você precisa que vai fazer a diferença nos playoffs para você, né?
E mais uma vez lembrando que essas regras não são universais, não existe dicas universais no Fantasy. Fantasy não é cartola, que todas as ligas têm o mesmo regulamento, os mesmos tipos de pontuação. Dependendo do tamanho da liga, dependendo da pontuação da sua liga, das configurações, do tamanho do banco, essas coisas mudam bastante. O que você precisa fazer para ter certeza que pode cortar esses caras? Você vai procurar por jogadores da mesma posição que estão disponíveis. O seu cara, compara com os que estão produzindo mais. Seu cara tá devendo para esses caras? Se estiver devendo, provavelmente você vai ter outras opções, você pode cortar esse cara sem nenhum problema. Então assim, dependendo, se só tiver opção ainda pior disponível, opções que não são promissoras, que não tem perspectiva de melhora no fim do ano, que não tem perspectiva de ganhar espaço ou que não tem bons confrontos nos playoffs, aí é melhor você segurar esses caras mesmo, por pior que eles estejam no momento. Analise a tabela futura dos jogadores que você vai pegar. Sempre compara, na hora que você pegar alguém, principalmente nessa reta final do ano, são poucos jogos agora, é tiro curto. Agora o momento que está sendo desenvolvido é o momento que os caras vão chegar no final do ano. Quem estiver ganhando o momento agora, provavelmente vai chegar forte nos playoffs também. Tem um vídeo que eu recomendo algumas ferramentas dentro da própria plataforma do Yahoo e do ESPN, e ainda recomendo vários sites que são bons para fazer essas pesquisas, para medir na hora de se reforçar. São coisas que eu uso sempre e que, se você não viu, eu recomendo você ir lá no vídeo número 7 da série Como Melhorar Seu Time. Eu vou colocar um link para esse vídeo aqui no final desse vídeo, então se liga aí. Mas antes disso, eu só queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Queria lembrar vocês para deixar aquele joinha de raiz que ajuda a divulgação do canal. Se inscreve se não está inscrito, compartilha, manda para os amigos aí, segue nas redes sociais e nos vemos na live de sábado para poder tirar todas as dúvidas de escalação aí antes dessa rodada. Obrigado pela audiência fantástica, tamo junto e até a próxima.